Dr. Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos ênfase ao artigo 30 da Lei 424263, com o objetivo de que você possa identificar quem são os herdeiros, quem são os beneficiários da pensão prevista na Lei 4242/63, especificadamente no seu artigo 30. Para iniciar o nosso estudo de hoje, devemos nos direcionar ao slide número 1, que vocês vão ver na tela. Agora na tela, vocês estão vendo o artigo 30 da Lei 424263 e também o artigo 26 da Lei 3765 de 60. Esses dois dispositivos serão os dispositivos principais que nós analisaremos neste módulo 03. O artigo 30 diz o seguinte: é concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no artigo 26 da Lei 3765, de 4 de maio de 1960. A Lei 3765 de 1960, conforme eu já expliquei para vocês, é uma lei específica para os militares das Forças Armadas e para seus respectivos beneficiários da pensão militar. Entretanto, esse artigo 30, como vocês acabaram de perceber, ele nos remete a alguns dispositivos que estão contidos na Lei 3765 de 1960. Parágrafo único do artigo 30. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos artigos 30 e 31 da mesma Lei 3765 de 60. Esse artigo 30, ele foi, tanto o seu caput quanto o seu parágrafo único, eles foram revogados pela Lei 8059 de 1990, que é a lei que trata da pensão especial do ex-combatente que está em vigor. Em relação a esse artigo 30, eu fiz duas observações importantes. Desde já, para que vocês, com base nessas duas observações, vocês já fiquem mais atentos para o que eu vou falar daqui para frente. Observação número 1. Qual a natureza jurídica da pensão prevista na Lei 4242 de 63? A resposta é benefício assistencial. A pensão militar prevista na Lei 3765 de 60, que é voltada para os militares das Forças Armadas e para os seus pensionistas, aquela pensão que está lá na 3765, a natureza jurídica dela é de pensão previdenciária, é um benefício previdenciário, onde o instituidor da pensão, que é o militar das Forças Armadas, ele contribuiu mensalmente com numerário para o fim de que, no seu falecimento, por exemplo, ele pudesse deixar para os seus beneficiários pensão militar. Então, por isso que a natureza jurídica da pensão prevista na Lei 3765 de 60, ela é de benefício previdenciário, uma pensão previdenciária. Diferentemente,
é a pensão prevista nesse artigo 30, 4242 de 63, pois ela não possui natureza jurídica de benefício previdenciário. E por quê? Porque o instituidor da pensão, quem é o instituidor da pensão do artigo 30? Está muito claro. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados. Então, o instituidor da pensão, prevista no artigo 30, é o ex-combatente da Segunda Guerra. Porém, esse ex-combatente da Segunda Guerra, para que ele pudesse usufruir dessa pensão prevista no artigo 30, ele não precisou contribuir com absolutamente nada, para fins de que essa pensão pudesse o quê? Beneficiá-lo ou beneficiar os seus beneficiários dessa pensão que o artigo 30 chama de herdeiros. O custeamento desse artigo 30 da Lei 424263 para os ex-combatentes e os seus herdeiros foi custeada exclusivamente pela União Federal. O ex-combatente não contribuiu com um centavo, diferentemente ao militar que está subordinado à Lei 3765 de 60, militar das Forças Armadas, pois lá o militar necessariamente ele contribui com um valor, um percentual, a título de contribuição para a pensão militar. Então, que fique claro que a pensão do artigo 30 dessa Lei 424263, a natureza jurídica é de benefício assistencial e não de pensão ou benefício previdenciário. Isso é muito importante para que você entenda o porquê de que os herdeiros previstos aqui no caput do artigo 30, eles terão necessariamente que estar enquadrados nas exigências previstas nesse artigo 30 para que eles possam, com o falecimento do ex-combatente, receberem esse benefício assistencial, que o artigo 30 chamou de pensão, mas que tecnicamente não é uma pensão. Na verdade, é um benefício assistencial. Uma coisa também importante que fique consignado. Eu sei que o que eu vou falar é muito óbvio, porém, eu encontrei algumas ações judiciais com esse erro que eu vou falar agora. Esse artigo 30, ele somente poderá ser utilizado pelos herdeiros do ex-combatente caso o ex-combatente ele se enquadre nas exigências previstas no artigo 30. Quais são as exigências? Que ele seja ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que ele tenha participado ativamente das operações de guerra e que ele se encontre incapacitado. Se o ex-combatente da Segunda Guerra ele não foi beneficiado pela Lei 4242 de 63, pelo fato de que, à época da promulgação dessa lei, em 1963, ele, por exemplo, estava no serviço público, trabalhando, ganhando a sua remuneração, o seu salário, os seus vencimentos, então ele, obviamente, não tinha direito à Lei 424263, porque a lei é muito clara. Ex-combatente que se encontra incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos. Então, se o ex-combatente, em 63, ele estava com um cargo público, por exemplo, num governo estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, é óbvio que ele não vai ter direito. E se ele não tem direito a esse benefício assistencial, consequentemente, os herdeiros também não têm direito. Por que eu digo isso? Porque eu encontrei ações judiciais de filhas de ex-combatentes solicitando receber esse benefício assistencial previsto no artigo 30. Todavia, o ex-combatente, o pai dessa filha, ele nunca recebeu benefício por causa do artigo 30. E por quê? Porque na época, em 63, ele era servidor público. Então, não pode
não podem os herdeiros do ex-combatente que não possuía o direito ao artigo 30, haja vista que ele não se enquadrava nas exigências, após o falecimento desse combatente, a filha, por exemplo, entrar com uma ação judicial solicitando esse benefício assistencial. Não pode. Por quê? Porque o instituidor dessa pensão, desse benefício assistencial, é o ex-combatente. Então, se ele não tinha direito, consequentemente, os herdeiros também não têm direito. Eu sei que isso é óbvio, mas eu fiz questão de trazer isso para o nosso curso online, pois eu encontrei ação judicial nesse sentido. E não é uma ação judicial muito antiga. Ela tem menos de 10 anos. Continuando, então, ao nosso estudo. Também é importante deixar consignado, embora eu já tenha deixado isso muito bem explícito, no módulo número 1 do nosso curso online, de que a Lei 424263, ela vai se aplicar para o ex-combatente, no caso, se aplicará para os seus herdeiros, quando esse ex-combatente, amparado pela Lei 424263, tenha falecido antes da Constituição Federal de 1988. Então, o módulo 3, onde eu vou explicar para vocês, mostrar para vocês quem são os beneficiários desse benefício assistencial previsto no artigo 30 da Lei 424263, esses beneficiários, eles estarão amparados pela Lei 424263 caso o ex-combatente tenha falecido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. E por quê? Porque com a Constituição Federal de 88, houve uma alteração em relação aos direitos do ex-combatente e dos seus beneficiários da pensão. Em 1990, houve uma nova alteração, que foi a Lei 8059 de 90, que inclusive ela revogou todo o artigo 30. Então, o que eu vou falar hoje, neste módulo 3, se aplica quando o ex-combatente tiver falecido até antes da promulgação da Constituição de 1988, e que fique isso bem claro. Isso fique muito bem claro. Nos próximos módulos, nós teremos um módulo exclusivo para tratar do artigo 53 do ADCT, da Constituição Federal de 88, que fez com que o ex-combatente pudesse receber a sua pensão calculada com base no soldo de segundo-tenente, pois, como vocês vão ver, o artigo 30 dessa Lei de 63 previa que essa pensão, que na verdade é um benefício assistencial, seria o que? De segundo sargento. Em 88, com a Constituição, houve a possibilidade do ex-combatente receber soldo de segundo-tenente. E em 1990, veio a lei regulamentando o artigo 53 do ADCT da Constituição de 88, e lá manteve que o valor da pensão especial seria de segundo-tenente. Todavia, a lei de 1990, ela fez uma alteração em relação aos beneficiários da pensão especial do ex-combatente. Então, nos módulos posteriores, eu falarei sobre esses assuntos. Então, terá um módulo especial para o artigo 53 do ADCT da Constituição de 88 e terá outro módulo especial em relação à Lei 8059 de 90. No módulo de hoje, ratificando, falaremos sobre a Lei 424263, especificadamente seu artigo 30, e em relação aos beneficiários, os herdeiros, quando o ex-combatente estiver falecido antes da Constituição de 88. Vamos à observação número 2. Está entre aspas. Sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos. Fecha aspas, 2 pontos.
e eu escrevo aqui. Se aplica somente ao ex-combatente ou também aos seus herdeiros? Essa é uma pergunta, é uma reflexão muito importante e é com base nessa resposta, qual a pergunta, se aplica somente ao ex-combatente ou também aos seus herdeiros? O que é que eu estou indagando aqui que se aplica somente ao ex-combatente? Para o ex-combatente, como vocês viram no artigo 30, poder obter o benefício assistencial previsto no artigo 30, ele necessariamente tinha que ser, obviamente, ex-combatente, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB, da Marinha, que participou ativamente das operações de guerra e que se encontra o quê? Incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não perceberem qualquer importância dos cofres públicos. A pergunta é, em relação à observação 2, essas exigências aqui, incapacitados, sem prover os próprios meios, subsistência, de não receber importância dos cofres públicos, se aplica somente ao ex-combatente ou necessariamente se aplica também aos seus herdeiros? Ou seja, a filha do ex-combatente, quando esse ex-combatente vem a falecer, vamos dizer que ele faleceu em 1980, e ela foi solicitar o benefício assistencial previsto no artigo 30, essa filha desse ex-combatente, necessariamente, ela tem que estar na condição de incapacitada, sem poder prover os próprios meios e não perceber qualquer importância dos cofres públicos? Essa é uma pergunta de suma importância e que desde 1963 existe discussão sobre isso até os dias atuais, se os herdeiros têm ou não que se enquadrarem nessas exigências previstas no artigo 30. Inclusive, no dia de hoje eu estou trazendo jurisprudências muito recentes, inclusive desse ano de 2023, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Se eu não me engano, é uma decisão de março de 2023, deste ano, que trata sobre essa questão dos herdeiros. Onde essa minha pergunta, que está aqui na observação 2, ela é respondida pelo judiciário. E que é de suma importância para você que está assistindo às nossas aulas aqui na Hotmart. Inicialmente, em relação ao artigo 30, por enquanto, é isso que eu tenho para falar para vocês de uma forma inicial. Mas nós vamos nos aprofundar sobre esse artigo 30. O artigo 26 da Lei 3765 de 60, ele, obviamente, é muito importante e eu tenho sim que falar sobre ele, principalmente porque o artigo 30, na sua parte final do caput, diz o seguinte: pensão igual à estipulada no artigo 26 da Lei 3765. Então, nós temos que ir para o artigo 26. O artigo 26 diz o seguinte: os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas e filhas, beneficiados com a pensão especial instituída pelo Decreto-Lei número de 39 e pelo artigo 30 da Lei de 48, e os veteranos da Revolução Acreana, beneficiados com a pensão vitalícia intransferível instituída pela Lei 380 de 48, passam a receber a pensão correspondente à deixada por um segundo sargento. O que é importante desde já que você entenda? O artigo 30, ele poderia muito bem ter deixado consignado que essa pensão, que esse benefício assistencial seria calculada com base no soldo de segundo sargento, mas não fez isso. Preferiu remeter a uma lei que foi promulgada 3 anos atrás. A 442 é de 1963 e a 3765 é de 60. E eu estou falando isso sobre as datas 1960 e 63, ou seja, 3 anos de intervalo, pois isso é importante para nós darmos continuidade à interpretação em relação ao artigo 30. Da 4242 de 63. Seria muito fácil para o legislador incluir segundo sargento, mas não, ele preferiu o quê?
citar o artigo 26 da 3765. Havia necessidade de citar a 3765? Não, poderia o legislador, no próprio artigo 30, dar lá os direitos, dizer qual era o valor e também informar quem são os beneficiários dessa pensão. Porque aqui no artigo 30, que vocês vão verificar, o legislador disse, bem como aos seus herdeiros. Mas ele não disse quem são os herdeiros. No direito civil, o bisneto, tataraveto, ele pode ser herdeiro da fortuna de um cidadão. Ele pode ser herdeiro. Então, o artigo 30 aqui, ele não fala quem são os herdeiros. Os herdeiros são quem? Naturalmente, a esposa, a viúva, é herdeira. Isso aí não tem discussão. Os filhos naturalmente são os herdeiros? Depende. O artigo 30 aqui quis incluir todos os filhos, independente de ser maior de idade ou não, ser inválido ou não, quis incluir pai ou mãe, irmão ou não, inválido ou não. O artigo 30 não diz isso. O legislador não disse isso. Nesse artigo 30. Lembrando que a Lei 424263, ela não é uma lei específica para esse combatente. Não. Ela é uma lei que vocês vão verificar aqui na tela. Ela fixa novos valores para os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, civis e militares, institui empréstimo compulsório, cria o Fundo Nacional de Investimentos e dá outras providências. Ou seja, até aqui, nesse texto, não tem nada a ver com esse combatente. O ex-combatente foi incluído aqui, em outras providências. E nessa Lei 4242, que possui 81 artigos, somente o artigo 30, que está aqui, é que trata do ex-combatente, mas nenhum outro artigo desta Lei 4242 trata do ex-combatente. Aí o que aconteceu? Vem o legislador com esse artigo 30 e quem lê a princípio não sabe o que é, ou melhor, não sabe quem são os herdeiros. O artigo 30, como vocês viram, acabei de dizer, ele estipulou que a pensão, pensão igual a estipulada no artigo 26. O artigo 26 está aqui. Qual é a pensão estipulada? A de segundo sargento. Ótimo. E ratifico. O artigo 30 informa quem são os herdeiros? Não. O artigo 26 informa quem são os herdeiros? Não. Ah, mas espera aí você pode alegar. Espera aí, doutor, o artigo 26 aqui fala aqui, os veteranos da pensão da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como as suas viúvas e filhas. Ah, doutor, então é isso aqui. O artigo 30, esses herdeiros, está aqui, são as filhas e filhas. Negativo. O artigo 26 é muito bem claro. Viúvas e filhas dos veteranos da campanha do Paraguai e Uruguai. Viúvas e filhas aqui não são os herdeiros previstos no artigo 30. Não são. Viúvas e filhas do artigo 26 é específico para o quê? Veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai. Então, é sim incorreto se afirmar que esses herdeiros do artigo 30 são as viúvas e filhas citadas no artigo 26 da Lei 3765 de 60. É incorreto. Se é incorreto, então onde estão os beneficiários? Onde estão enumerados explicitamente os herdeiros previstos no artigo 30? Tem alguma lei anterior que trata sobre isso em relação a ex-combatente? Não existe. No módulo número 2, eu comentei sobre 11 legislações principais sobre ex-combatente. E antes da Lei, da Lei 4242 de 63, não existe nenhuma norma jurídica legal informando quem são os herdeiros do ex-combatente. E nem poderia. Por quê? Porque
A Lei 4242 de 63, o artigo 30, foi a primeira norma que criou a pensão, o benefício assistencial, para o ex-combatente e para os seus herdeiros. Então, obviamente, não existe nenhuma norma anterior enumerando herdeiros de ex-combatente. Óbvio, porque a lei foi criada quando? Em 63. E como um interpretador da lei, como a doutrina e como o judiciário resolveram essa omissão legislativa contida no artigo 30. Ou seja, quem são os herdeiros do artigo 30 da Lei 4242 de 60? Quem são eles? O doutrinador e o judiciário tiveram que analisar o quê? A conjuntura legislativa em que envolve esse artigo 30 do 442. E a primeira dica, vamos dizer assim, a primeira dica jurídica está contida no artigo 30 para sabermos quem são os possíveis beneficiários, herdeiros desse artigo 30. Temos que nos direcionar, obviamente, à Lei 3765 de 60. Por dois motivos principais. Primeiro, que essa lei ela é citada no artigo 30. E segundo, que é uma lei que foi promulgada 3 anos antes da lei de 63. Ora, se o legislador, ao redigir o artigo 30, não explicitou, não enumerou quem são os herdeiros, se você for lá na Lei 8059, você vai verificar que em 90 o legislador disse quem são os beneficiários da pensão especial. Se você for na Lei 3765 de 60, também lá constam explicitamente quem são os beneficiários da pensão militar das Forças Armadas. Mas quando você chega no artigo 30, não tem isso. Então, o doutrinador, a doutrina e o Poder Judiciário tinham inicialmente a Lei 3765 de 60 para utilizar para os fins de enumerar quem são esses herdeiros. Isso seria o primeiro indício para se saber quem são os beneficiários do artigo 30. Houve resistência do judiciário e da doutrina? Sim. Por quê? Porque partindo do princípio que o artigo 30, ele citou o artigo 26, citou o artigo 30 e citou o artigo 31, ou seja, ele citou 3 dispositivos normativos da Lei 3765, se ele realmente quisesse utilizar a Lei 3765 de 60, ele teria o quê? Incluído aqui o artigo 7º da Lei 3765, que é onde consta o quê? A enumeração dos beneficiários da pensão militar. Mas o artigo 30 não fez. Então, desde 63 se questionou muito isso. Tipo assim, grosseiramente falando, peraí, o artigo 30 não citou o artigo 7º da Lei 3765, mas citou o 26, o 30 e o 31. Então, consequentemente, o artigo 7º está excluído. É uma tese interpretativa razoável? Sim. Mas aí a doutrina e o judiciário continuaram naquela situação. Tudo bem, vamos por esse argumento. O artigo 7º não foi mencionado no artigo 30, mas nós continuamos com o problema. Quem são os beneficiários dessa pensão do artigo 30? Continuou o vácuo. E necessariamente a doutrina e o judiciário principalmente, pois é o judiciário o último interpretador da lei, da legislação, que tem que bater o martelo, tomar a decisão definitiva em relação a isso. E mesmo com essa argumentação de que o artigo 7º não estava incluído no artigo 30, mesmo assim foi necessário utilizar a Lei 3765 de 60, pois não existia outra norma jurídica
que pudesse ser utilizada com o objetivo de se saber quem são esses herdeiros. Então, o que o judiciário e a doutrina começaram a entender? Começaram a entender o seguinte, que esses herdeiros aqui, eles são os herdeiros previstos no artigo 7º da Lei 3765 de 60 originária, sem qualquer outra alteração, a partir de, no caso, 1963, que é 1963, o que foi a promulgação da 4242. A 3765 é de 60. Então, a princípio, a originária é de 60. Como não teve nenhuma alteração na lei de 60 nesses 3 anos, então ela é realmente a originária. Então, os beneficiários, os herdeiros, são os enumerados no artigo 7º da Lei 3765 de 60, porém, todos esses beneficiários previstos no artigo 7º da Lei 3765 de 60, necessariamente, eles têm que se enquadrar nisso aqui. Eles têm que estar incapacitados, sem prover os próprios meios de subsistência e não perceberem qualquer importância dos cofres públicos. Então, você agora já sabe. A filha do ex-combatente, falecido em 1980. O ex-combatente faleceu em 1980. Então, a filha dele, ela está o quê? Amparada pelo artigo 30 da Lei 4263. Aí vem a questão. Ela é filha. Ela está prevista no artigo 7º? Está. Daqui a pouco eu vou para o artigo 7º. Ela está prevista lá. Então, a princípio, a filha do ex-combatente, amparada pelo artigo 30, ela é o quê? Uma potencial beneficiária. Mas basta ela apenas ser filha? Não. Basta ela apenas estar no rol do artigo 7º da 3765 de 60? Não. É necessário que ela esteja na condição de incapacitada, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não perceber qualquer importância dos cofres públicos. Se a filha for, por exemplo, uma servidora pública municipal recebendo aí R$2.000 por mês, ela não tem direito ao benefício assistencial do artigo 30. Por quê? Porque ela recebe importância dos cofres públicos. Vamos ao slide número 2. No slide número 2, eu faço o seguinte questionamento. Quem são os herdeiros do artigo 30 da Lei 424263? E deixo claro novamente que ele foi revogado. Novamente, eu transcrevi o artigo 30, certo? E fiz uma observação aqui muito importante. O artigo 30, isso é importante, muito importante. O artigo 30 apenas fixou o valor da pensão, onde? No seu artigo 26, está aqui, o artigo 30 ele nos remete ao 26, aí vem para o 26. O 26 é exclusivamente para fins de identificar o valor da pensão, segundo o sargento. O artigo 30, ele estabeleceu sua forma de reajuste, que está previsto no artigo 30. Vamos lá no artigo 30 da Lei 3765. 30. Artigo 30. A pensão militar será sempre atualizada pelas tabelas de vencimento que estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes de sua vigência. Aqui tem um parágrafo primeiro que fala do cálculo, o segundo fala dos beneficiários já falecidos. Quem tiver interesse no artigo 30 é só voltar no vídeo. Não vou me aprofundar no tema. Então, o artigo 30,
ele estabeleceu apenas a forma de reajuste do quê? Dessa pensão prevista no artigo 30. E continua. E definiu, o artigo 30 definiu o órgão responsável pela concessão da pensão, sujeitando ao controle do Tribunal de Contas. Se for uma pensão vinculada ao Exército, Tribunal de Contas da União. No seu artigo 31, artigo 31 de onde? Da Lei 3765. Então vamos lá? Aqui está o artigo 31. O processo e o pagamento da pensão militar, inclusive os casos de reversão e melhoria, são da competência dos ministérios a que pertencerem os contribuintes, devendo ser submetidos ao Tribunal de Contas das respectivas concessões para julgamento da legalidade. Então, o artigo 30 utilizou esse artigo 31, que ratifica. Toda a Lei 3765 ela é específica para militares das Forças Armadas e para os pensionistas das Forças Armadas. Vem o artigo 30 e o quê? Cita o artigo 31 da 3765. Para deixar consignado de onde vai partir a concessão da pensão prevista no artigo 30 dessa lei de 63 e também informar que haverá o controle do Tribunal de Contas. Então, o artigo 30, e ao final eu deixo aqui bem claro, ó, mas foi omissa em definir quem eram explicitamente os artigos quem eram explicitamente os herdeiros, como eu falei para vocês antes. O artigo 30, ele citou várias normas da 3765, 3 normas. Primeiro, para informar o valor, segundo o sargento. Segundo, para definir o valor do reajuste. E a terceira norma, que é o artigo 31, informando qual o órgão responsável na concessão, informando que vai ser fiscalizada pelo TCU. Mas o artigo 30 não disse quem eram os beneficiários, não fez a enumeração. Como eu disse há pouco, coube à doutrina e, em definitiva, ao judiciário, definir quem são. E eu já passei para vocês quem são. Esses herdeiros são os beneficiários previstos no artigo 7º da Lei 3765 de 60, texto originário de 60, porém, eles terão que se enquadrar nessas exigências previstas no artigo 30 que eu falei para vocês. Se encontrarem incapacitados, sem prover meio de subsistência e não perceberem nada dos cofres públicos. Nesse slide, eu trouxe 3 reflexões. Do que eu falei do início desse módulo 3 até agora, já ficou muito claro para vocês quem são os beneficiários. O valor da pensão, a natureza jurídica dela. Está muito bem claro o que eu queria passar para vocês no módulo de hoje, módulo 03. Porém, como a nossa aula, como o nosso curso online é um curso, é uma aula, é um vídeo aula, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre o que eu falei até agora. Eu trouxe 3 reflexões. Primeira reflexão. Lembrando, 3 reflexões que se referem a essa pergunta aqui. Como responder a essa pergunta? Qual a pergunta? Essa aqui. Quem são os herdeiros do artigo 30? Como responder a essa pergunta se o artigo 30 não diz quem são os herdeiros? Eu trouxe 3 reflexões. E, obviamente, o que eu já falei anteriormente para vocês no dia de hoje, no módulo 03, vão estar aqui nessas 3 reflexões. Mas aqui elas estarão mais detalhadas. Primeira reflexão. Se o artigo 30 não enumerou os herdeiros, se faz necessário procurar alguma norma jurídica que possa ser utilizada por analogia. E qual seria? Eu disse para vocês anteriormente. Eu, como jurista, como interpretador da lei, eu entendo tecnicamente que nós temos que ir inicialmente para o artigo 7º da Lei 3765 de 60. Primeira fase, ir para o artigo 7º. Segunda fase,
verificar se esses beneficiários enumerados no artigo 7º, se algum deles está o quê? Incapacitado, sem prover os próprios meios e sem receber qualquer importância dos cofres públicos. Pois somente nessas situações é que o herdeiro do ex-combatente previsto no artigo 30 poderá receber essa pensão, esse benefício assistencial. Segunda reflexão. Conforme foi estudado no módulo 02, sobre as principais legislações aplicáveis ao ex-combatente, somente uma pode, a princípio, ser utilizada para definir quem são os beneficiários. E qual norma é essa? É a Lei número 3765 de 60, que é anterior à Lei 4242 de 63 e, inclusive, é utilizada como complementação pelo próprio artigo 30 da Lei de 63. E eu faço uma observação em vermelho. Observação, o artigo 20 da Lei 3765 de 60 utiliza o termo herdeiros como sinônimo de beneficiários da pensão militar. Vamos à Lei 3765. Por que eu trouxe essa observação? Pelo seguinte, o artigo 30, ele fala o quê? Herdeiros. Mais uma vez, é importante dizer, ratificar. A Lei 4242, ela é de 1963. E ela preferiu chamar os beneficiários de herdeiros. Só que quando você vai lá na Lei 3765 de 60, você vai verificar que essa lei, ela chama beneficiários da pensão militar, porém, em determinado dispositivo dessa própria Lei 3765, ela chama esses beneficiários da pensão militar de herdeiros. Isso nós podemos tranquilamente concluir, isso é fato, contém na Lei 3765 de 60. E quando a Lei 3765 de 60 ela fala em herdeiros, ela está utilizando para ela um termo sinônimo para beneficiários da pensão militar. Vamos ao artigo 20? O que está arriscado aqui, pessoal, é o que já foi revogado. Eu estou mostrando para vocês na tela a Lei 3765 de 60 originária. O que está arriscado aqui é o originário, a princípio. O artigo 20 diz o seguinte: o oficial da ativa, da reserva, o reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder o posto e a patente, deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. Essa redação aqui, ela é nova, vocês estão percebendo, é a redação dada pela Lei 13.954 de 2019. Somente em 2019 foi que o artigo 20 começou a chamar de beneficiários neste artigo 20. Antes de 2019, aí vocês vão ver aqui, o artigo 20, ele chamava esses beneficiários de herdeiros. Aqui está. O artigo 20, originário da Lei 3765 de 60, ele dizia o seguinte: o oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar que perde posto e patente, é o famoso militar expulso, deixará os seus herdeiros a pensão militar. O artigo 20, originário, falava o quê? Herdeiros. Ele utilizou a palavra herdeiros como sinônimo de beneficiários da pensão. E quem são os beneficiários da Lei 3765? Está aqui no artigo 7º, originário, tá? Esse aqui, originário. Onde, por exemplo, aqui prevê filhos de qualquer condição, exclusivos maiores do sexo masculino, que não estejam interditos e inválidos. Então, a Lei 3765 de 60, ela utilizou
até 2019, a palavra herdeiros como sinônimo de beneficiários da pensão militar. Então, é perfeitamente correto se afirmar que herdeiros aqui são beneficiários. E ao se direcionar à Lei 3765 de 60, onde eu mostrei para vocês, também utilizava a palavra herdeiros como sinônimo de beneficiários, então, obviamente, é sim possível utilizar o artigo 7º da Lei 3765 de 60 em conjunto com as exigências previstas no artigo 30 para se dizer quem são os herdeiros previstos no artigo 30. Terceira reflexão. Mas então, basta verificar quem são os beneficiários da pensão militar previstos no artigo 7º da Lei 3765 de 60, vigente 63, para saber quem são os herdeiros do artigo 30? Vocês já sabem a resposta. A resposta é não. Por que não? Pois é necessário incluir o quê? Abre aspas. Se encontram incapacitados sem prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos. Fecha aspas. Essas três reflexões, todas jurídicas, elas são mais do que suficientes para que eu possa chegar aqui neste módulo 03 e dizer para você quem são os beneficiários, quem são esses herdeiros aqui previstos no artigo 30. Vamos agora ao próximo slide, que é o slide número 3, onde eu vou falar sobre o quê? A questão da jurisprudência. Neste slide número 3, eu trouxe duas jurisprudências, uma do STJ e uma do TRF4, como vocês estão vendo. A do STJ do ano de 2012 e a do TRF4 muitíssimo recente, de 25 de novembro de 2023, ou seja, no mês passado. Essas duas jurisprudências são importantes para que você constate que a jurisprudência dos nossos tribunais, eles entendem que deve-se utilizar o artigo 7º da Lei 3765 de 60, texto originário, conjuntamente com as exigências previstas no artigo 30 da Lei 4242 de 63, para que se possa o quê? Identificar quem são os herdeiros previstos nesse artigo 30. Esse aqui que vocês estão vendo. Slide 3º. Ementa do STJ, segunda turma, 2012. Vou ler o que está em vermelho, que é o mais importante para o nosso estudo. Sendo incontroverso que o genitor faleceu em 89, incide o disposto no artigo 7º da Lei 3765 de 60, em sua redação original, como defendem as agravantes. E também o artigo 30 da Lei 4242 de 63. É o que eu expliquei para vocês até agora neste módulo 3. 4. Se é certo que, pelo regime jurídico aplicável, mesmo as filhas maiores têm direito à pensão, artigo 7º de 60, não é menos verdadeiro que se exija a comprovação de incapacidade que não podem, abre aspas, prover os próprios meios de subsistência e não percebe qualquer importância dos cofres públicos. Então, como vocês viram na decisão do STJ de 2012, os herdeiros mencionados aqui no artigo 30 são os herdeiros que estão enumerados no artigo 7º da Lei 3765 de 60, seu texto original, porém, eles terão que estar na condição de incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não perceberem qualquer importância dos cofres públicos. Vamos voltar, então. O TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do sul do nosso país, ele diz o seguinte. Vamos aqui ao item número 3. A hipótese dos autos não configura sequer reversão de pensão de ex-combatente, mas sim transferência do direito à quota parte,
pois as beneficiárias pertencem à mesma ordem de prioridade, nos exatos termos do artigo 7º e 24 da Lei 3765 de 60, não se tratando de majoração de vantagens ou aumento salarial. É uma decisão, como eu disse, de 25 de novembro de 2023, pela quarta turma do TRF4, onde eles, para concluírem se a filha do ex-combatente era ou não beneficiária, tiveram que utilizar o quê? O artigo 7º da Lei 3765 de 60 e, obviamente, em conjunto com as exigências previstas no artigo 30. Vamos agora ao slide número 4, para que vocês possam verificar quem são potencialmente os beneficiários da pensão prevista no artigo 30 da Lei de 63. Como eu falei para vocês e mostrei a jurisprudência, é necessário utilizar inicialmente o artigo 7º da Lei 3765, onde informa que os beneficiários da pensão militar das Forças Armadas são, lembrando, o artigo 7º é o texto originário, sem qualquer alteração legislativa posterior. Primeiro a viúva, depois os filhos de qualquer condição, terceiro netos, órfãos de pai e mãe, 4, mãe viúva, 5, irmãs, e aqui sexto faz uma ressalva em relação à dependência do militar. Então, esse artigo 7º, esses incisos, nós temos aí 2 parágrafos. O artigo 7º é a primeira norma a se utilizar para se definir quem são os herdeiros do artigo 30. E aqui eu faço observação, que é o que eu falei para vocês durante esse módulo. Atenção, herdeiros do artigo 30 são os enumerados neste artigo 7º, se atenderem às seguintes exigências legais previstas no artigo 30. Abre aspas, se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, como eu já informei para vocês. Vamos agora ao slide número 5, que é uma jurisprudência muito recente do STJ. Ela é de 11 de outubro de 2023. Eu estou gravando esse módulo 03 no dia 11 de dezembro de 2023. Então, essa jurisprudência ela tem apenas 2 meses e é do STJ. O importante é esse item 4, que diz o seguinte: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante do caráter assistencial do benefício, qual benefício? O previsto no artigo 30 da Lei de 63, os requisitos de incapacidade, impossibilidade de prover o próprio sustento, de não perceber nenhuma importância dos cofres públicos, previsto no artigo 30 da Lei 4242 de 63, devem ser preenchidos pelos herdeiros do ex-combatente. Então, eu trouxe para vocês uma decisão de 2 meses atrás do STJ, dizendo que os herdeiros necessariamente, os herdeiros previstos no artigo 30, necessariamente, eles têm que estar na condição de incapacitados, impossibilidade de prover o próprio sustento e não podem receber importância nenhuma de cofres públicos. Vamos agora ao slide número 6. O slide número 6, ele é o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. É uma tese que foi firmada neste ano de 2023, ela foi firmada em 15 de março de 2023, e que ela ratifica esse entendimento pacificado do STJ que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos ao que diz essa tese firmada pela TNU. Essa tese, ela tem origem no pedido de uniformização de interpretação de lei. Aqui está a ementa
desse pedido de uniformização. São vários juízes federais que julgaram esse pedido de uniformização, do número desse processo aqui, que vocês percebem é de 2019, e a tese firmada foi o seguinte: está aqui o acórdão e a conclusão. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por maioria, ou seja, não foi nem todos os juízes. É o que eu falo para vocês, a legislação sobre ex-combatente, ela é muito complexa, ela é muito delicada. E vocês percebem que a Turma Nacional de Uniformização, ao concluir a tese que eu vou falar agora, não foi unânime. Ou seja, teve juiz federal que foi contra essa tese. E com isso vocês percebem a complexibilidade da questão legislativa sobre esse combatente. Então vamos lá? A Turma Nacional de Uniformização decidiu por maioria, vencidos o relator e o juiz federal Júlio Guilherme, dar provimento ao incidente para a firmar a seguinte tese, abre aspas, o direito à pensão especial à filha de ex-combatente, previsto no artigo 30 da Lei 424263, pressupõe a não percepção de qualquer importância dos cofres públicos. Fecha aspas. Essa é a tese. Então, de acordo com o STJ e de acordo com a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a filha do ex-combatente não pode receber dos cofres públicos. Se a filha do ex-combatente, vamos supor, a filha do ex-combatente, ela é servidora pública municipal. Ela, obviamente, recebe o quê? Dos cofres públicos. Vamos supor que ela receba um salário mínimo, que atualmente é R$ 1.320. Ela só tem um rendimento, que é esse salário mínimo por ela ser servidora pública municipal. Vamos dizer que o pai dela, ex-combatente, faleceu em 1980. Aí a viúva, que é a mãe dessa filha, ela começou a receber e que ela veio a falecer neste ano de 2023. Vamos dizer que ela faleceu em junho de 2023. Essa filha não tem direito a receber esse benefício assistencial previsto no artigo 30 com o falecimento de sua mãe, viúva do ex-combatente. E por que ela não tem direito? Porque ela não se enquadra nas exigências previstas no artigo 30. E é isso que essa tese de março de 2023 está dizendo. Ela não tem direito. Ela vai entrar com um pedido de habilitação, por exemplo, no Exército, o Exército vai negar. Vai adiantar ela ir para o Poder Judiciário solicitar essa pensão de ex-combatente? Não vai adiantar nada, ela vai perder. Pois ela não se enquadra como herdeira do artigo 30. Eu espero que vocês tenham compreendido isso. Na verdade, eu tenho absoluta certeza que vocês compreenderam, pois eu bati muito nessa tecla durante todo o tempo que nós começamos a discutir sobre o artigo 30 dessa lei de 63. Eu tenho absoluta certeza que você não tem nenhuma dúvida. Se você começou a assistir esse vídeo lá no início, até agora, está muito claro isso. Eu consegui explicar para vocês, com base na legislação e com base na jurisprudência, quem são os beneficiários da pensão prevista aqui nesse artigo 30. Expliquei muito bem para vocês isso. E caso você ainda estiver com alguma dúvida sobre herdeiros, previsto no artigo 30 da Lei 4242 de 63, que vocês mandem aqui no comentário, que eu vou, com toda certeza, responder as suas dúvidas. Mas eu acredito que você não vai ter dúvida. Eu fui muito detalhista, eu me aprofundei muito no estudo do artigo 30 da Lei 4242 de 1963, e eu espero que você tenha gostado
desta aula. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.